Salve, salve, rapaziada tricolor, salve, salve, rapaziada torcedor dos clubes, aqui quem vos fala, Mascarado Tricolor, né? Um pouco atrasado aí, mas ontem o jogo acabou tarde, né? E aí eu falei, pô, vou gravar esse vídeo amanhã de manhã para comentar a partida entre São Paulo e Flamengo, jogo na Vila Belmiro, campeonato indo para os rumos finais, né? Enfim, e aí eu tinha falado no vídeo passado que o São Paulo, que eu não ia saber para quem torcer para esse jogo, né? Se pro Flamengo somar 3 pontos para conseguir continuar na briga contra o Palmeiras, ou se pro São Paulo, né? Pra gente somar 3 pontos na briga aí pra Libertadores, que é o nosso grande objetivo agora na reta final do campeonato. E acabou que aconteceu o pior pros dois mundos, né? Esse empate faz com que, se o Palmeiras vencer hoje, o Palmeiras fica 3 pontos na frente do Flamengo, né? Um Palmeiras incansável, que não perde de jeito nenhum, né? E esses pontos fazem com que a gente continue embolado ali, né, no meio do pessoal do G8 e principalmente do G7, que é o que eu queria caçar ali para garantir uma vaga direta para Libertadores, né? Direta não, desculpa, uma vaga para pré-Libertadores do ano que vem, né? Aí hoje é secar o Fluminense, torcer pro Mirassol vencer o jogo fora de casa, o que é possível, né? O Mirassol embalado aí, né, do jeito que tá, é possível. E torcer pro Santos, né? O Santos aí soma pontos, o Santos precisa do resultado, nem que seja de um empate, né? Fora de casa contra o Palmeiras, para poder, sei lá, né, ter sobrevida. É torcer aí pro menino do Hexa, né? O grande jogador do Hexa, do futebol brasileiro, Neymar, né? Entrar em campo e fazer alguma coisa, né? Vamos ver. Torcer pro Vojvoda e arrumar a Arapuca pro Palmeiras. Enfim, o São Paulo, ele ontem foi a típica frase do meu pai, né? Não cague, não sai da moita. São Paulo nem cagou, que foi deixar o Flamengo ganhar para o Flamengo poder passar o Palmeiras na tabela, e nem saiu da moita, ou seja, nem somou 3 pontos importantes para poder disparar ou encostar num G7, enfim. Fato é que o jogo era difícil, né? E para mim o que deixa esse jogo muito, que define bem, né, o atual momento de São Paulo, na verdade de Flamengo e Palmeiras para o restante das equipes, é a quantidade de dinheiro, cara. É a quantidade de dinheiro. E eu vi que o Crespo falou, vi num post no Instagram, e agora de manhã, depois que eu acordei, num post do Instagram, que o Crespo falou sobre isso, né? A quantidade de investimento de dinheiro que um clube tem em relação ao outro impede com que a gente brigue por coisas mais importantes lá na frente, né? E realmente impede, rapaziada. É só você ver o Botafogo. O Botafogo nunca ganhou porra nenhuma. Chegou o John Textor, botou um monte de dinheiro. O Botafogo disputou o Brasileirão no primeiro ano lá, que perdeu de maneira histórica, vexatória. Mas no segundo ano, com dinheiro, filho, copou Libertadores e Brasileirão. Esse ano investiu pesado, não deu certo os investimentos, mas ano que vem vai reformular, vai vender uns caras ali, aqui e acolá, e daí vai comprar mais algum jogador por um valor estratosférico de mais de 100 milhões de reais e vai disputar título, né? E vai disputar título. Enquanto isso, o São Paulo fica trazendo jogador por empréstimo, na esperança de que algum vingue e que a gente possa disputar algum torneio mata-mata, porque a gente sabe que um Brasileirão é muito difícil, né, para a situação do São Paulo. Apesar de que eu acho que, comparado aos outros times ali, o nosso elenco não é tão ruim para estar da maneira que está. E digo e repito, nosso elenco, nosso time não é tão ruim e não joga um futebol tão ridículo para ser eliminado para o Atlético Paranaense, para a LDU. Foi eliminado por jogo contra o Atlético Paranaense, a gente até entende lá, mais ou menos, né? Mas entende mais ou menos o porquê, que jogou com um a menos desde os 2 minutos do primeiro tempo. Mas o jogo contra a LDU é pipocagem do jogador. Pipocagem de jogador. Técnico não entra em campo, diretoria não entra em campo. Se você tem um time melhor do que o outro, né? Tecnicamente melhor do que o outro, né? Você tem a obrigação de classificar. E os jogadores do São Paulo não entenderam isso. Sempre aqueles jogadores que eu vou citar aqui, tá? O sexteto do apocalipse. Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho, Arboleda, Ferrarese e Luciano. Esses jogadores não entenderam isso, jogaram um futebol péssimo, de pipoqueiro, e por isso que a gente foi eliminado pela LDU. Agora, falando sobre o jogo contra o Flamengo, um primeiro tempo que
o Flamengo ali num lance. Eu tava jantando com meus pais, na verdade, né? Tava na pizzaria, o jogo rolando na TV atrás, assim. E aí, do nada, gol. Aí meu pai me avisa, olha o gol. Aí eu vou ver o gol do São Paulo. Ah, tá bom. Aí virei de novo, tomei uma cervejinha, comi uma pizza ali, eu viro pro lado, pênalti. Aí gol do Flamengo. Então, no primeiro tempo, eu não acho que foi equilibrado, eu acho que foi superior pro Flamengo por questão de volume de jogo, apesar do Flamengo não ter criado chances tão claras de gol. Mas a gente tinha muito mais dificuldade de sair jogando, de criar alguma coisa do que o Flamengo, né? O Flamengo ele chega no campo de ataque de uma maneira mais ameaçadora. Só que a gente foi bem defensivamente e evitou o que poderia ser ali um gol do Flamengo, uma jogada trabalhada do Flamengo que resultaria num gol. E o segundo tempo a mesma coisa, né? O Flamengo em cima, apertando, como se estivesse jogando dentro de casa. Na verdade, esse é o modus operandi do Flamengo e do Palmeiras para qualquer jogo. Ah, vamos jogar na casa dos caras? Foda-se. É dentro e fora de casa. É mentalidade e futebol de time campeão, de time que tem dinheiro, né? De time que tem dinheiro. Eu falo muito que o Plata é um péssimo jogador, né? Um jogador ruim, fraco da bola. O Plata no São Paulo, ele ia ser ovacionado, porque hoje em dia a gente tá ovacionando, não vou dizer, tô exagerando quando tô falando essa palavra, mas a gente tá ovacionando o Tapia, que é um jogador ruim tecnicamente, mas é bagre da bola. Mas ele é muito esforçado, ele é aquele jogador que dá alma pelo time mesmo, e é por isso talvez que ele se tornou um jogador profissional de futebol. E não um mendigo, um lixeiro, né? Mas tecnicamente, jogador de bola mesmo, técnica, habilidade, ele não tem nenhuma. Se o Plata tivesse no São Paulo, a gente falaria que o Plata é um excelente jogador, talvez, né? Mas é complicado. A gente não tem parece que a gente não tem um Plata no São Paulo hoje, né? A gente tem o quê? A gente tem um Tapia, a gente tem um Luciano, a gente tem um Ferreirinha, que talvez seja melhor no X1 que o Plata, mas não define tão bem a jogada. Enfim, e aí o segundo tempo é Flamengo em cima até conseguir fazer um gol, falha do senhor Arboleda, né, filha da puta, no meio do Arrascaeta, no meio de dois jogadores, o Arboleda conseguiu apanhar pra ele, não brigou na jogada até o final, voltou a bola, cruzamento Samuelino, gol. Conseguimos tomar gol, ressuscitar o senhor Samuel Lino, que não fazia gol aí há não sei quanto tempo, super criticado pela torcida do Flamengo. E aí depois o Plata é expulso, né? Numa expulsão clara, pra mim, o cara calçou ali, só que acontece isso ali com o Plata, mas não acontece com o senhor Andrés Pereira lá no jogo contra o Palmeiras, né? E aí a gente cresce na partida, o Flamengo recua naturalmente, a gente consegue um gol ali com o Ferreirinha num cruzamento do Mike. Meu amigo, saiu o gol do Ferreirinha, o passe do Mike, o pessoal, Mike, ó, tem que jogar. Porra, tem que jogar o caralho, é fraco também, fraco. Jogador fraco. Na busca que a gente precisaria de um outro lateral direito. Mas o importante é o que eu falo sempre aqui para vocês. O que é o mais importante? Recuperação financeira. Hoje, de verdade, para mim, se vai jogar o Cedric, se vai jogar o Mike, se vai jogar o Mailton, tanto faz, tanto fez. Para mim, todos são fracos. Talvez o Mailton seja mais fraco que os outros dois aí. Mas, enfim. E é isso, falta dinheiro pra gente. Depois a gente tentou ali ensaiar um terceiro gol, mas a gente esbarra na falta de qualidade técnica dos nossos jogadores, né? E aí uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui, né? Sobre lesão. Ontem eu tava dando uma pesquisada, o Lucas, que era pra ser o principal jogador de São Paulo na temporada, sabe quantos jogos ele tem no Campeonato Brasileiro? 11 jogos. O Oscar, que era para ser, junto com o Lucas, um dos principais jogadores de São Paulo na temporada, sabe quantos jogos ele tem no Campeonato Brasileiro? 6 jogos. Vai ver se o Vitor Roque, se o Flaco Lopes, se o Arrascaeta, se o, sei lá, o Pedro não, porque ele ficou machucado uma boa parte da temporada. Sei lá, mas o Samuel Lino, o principal jogador Matheus Pereira do Cruzeiro, o Alan Patrick do Inter, o Felipe Coutinho no Vasco, o Neymar no Santos, não dá pra falar não, né? Mas vai ver se os principais jogadores dos times, dos 20 times do campeonato, se eles não estão jogando. Eles jogaram a maior parte do campeonato. Enquanto isso no São Paulo, a gente jogou 2 jogos seguidos ali com o Lucas e com o Marcos Antônio. Eles não entraram em campo contra o Flamengo para fazer controle de carga. Por causa de controle de carga. Controle de carga é minha pica, ereta, filha da puta. Que controle de carga, porra? Vai tomar no cu contra o Flamengo dentro de casa. Vai botar os dois no banco?
Vai pra puta que pariu de controle de carga, caralho. Final do campeonato, o time precisando da porra da classificação pra Libertadores. Vai lá e coloca os caras no banco e a desculpa é controle de carga, os dois principais jogadores do time, que tá disponível pra jogar. Isso aí reflete o que é o departamento médico do São Paulo. Um bando de incompetente que estão ali fudendo o time já faz muito tempo. Já faz pelo menos 4, 5 anos que o São Paulo vive sofrendo com lesão de jogador importante. E esse ano foi a gota d'água, esse ano foi o ano inteiro com o jogador baixado. Vai ver lá, a gente tá com 11 jogadores machucados no elenco. Jogador que inclusive nem joga, machuca em treino. Jogador que nem joga, o Diné no Rian Francisco. Outro jogador importante que era o Caleri machucou pro ano inteiro. É todo ano a porra de um jogador importante machucando e desfalcando o time. E é por isso também que a gente tá na merda que tá. Porque quando aparece a oportunidade de brigar num torneio mata-mata para avançar de fase num torneio importante, esses jogadores não estão à disposição. Porra, é inadmissível, cara. Até quando a gente vai ficar sendo refém desse departamento médico? Até quando? Puta que pariu, cara. Me deixa absurdamente puto. Tem umas coisas que só acontecem com a gente. O Wendel lá, um jogador que, porra, veio contratado também para ser um dos principais, para assumir a posição da lateral esquerda. Tava melhorando, vai lá, machuca contra o Atlético Paranaense. Aí tá voltando, vai começar a jogar um pouquinho mais, lesiona a planta do pé, cara. Porra, vai pra puta que pariu, cara. Vai ver se o Palmeiras teve algum jogador machucado esse ano importante. No Palmeiras machuca o quê? Lucas Evangelista, jogador lixo. O Murilo talvez seja o principal jogador que machucou. De resto, o Vitor Roque, Flávio Lopes, Maurício, esses caras não machucam nunca. Gustavo Gomes, não machuca, cara. É complicado, cara. É uma coisa que não dá pra explicar. Essas coisas só acontecem com a gente. E eu acredito que tem muita incompetência do departamento médico envolvido. Tá? Vou ficando por aqui. Beleza? Até o próximo jogo aí. E valeu.